Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar a aula sobre exemplo de grupo. Na aula passada nós definimos o que é grupo, hoje nós vamos ver alguns exemplos. Bom, só lembrando, esse conjunto Z5 com esse sinal de esse xzinho em cima, só lembrando, nós temos que o Z5 é formado por 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3, 4 barra. Ok? E o conjunto Z5 X, né, que nós colocamos esse X em cima, aqui é formado por todos os elementos A barra que pertence ao Z5, tal que o MDC entre A e 5 seja igual a 1. Certo? Então, aqui desse conjunto, somente o zero que não entra no conjunto Z5 X. Então aqui nós temos que esse conjunto vai ser composto pelos elementos, o zero que não entra, né? Então é 1 barra, 2 barra, 3 e 4 barra, tá certo? E agora aqui nós vamos considerar esse grupo, um grupo multiplicativo, vamos considerar a operação de multiplicação. E aqui nós fazemos esse esquema que nós chamamos de tábua de multiplicação, que ajuda a gente a fazer essa multiplicação. Vejamos aqui, vou multiplicar todos esses elementos por 1, depois vou multiplicar todos por 2 e assim por diante. Claro que multiplicando por 1 barra, isso vai ser 1, 2, 3 e 4. Agora vou multiplicar por 2. 2 vezes 1 é 2 barra, aqui vai ser 4 barra, 2 vezes 3, 6 barra, módulo 5 é 1 barra, 2 vezes 4, 8, módulo 5, 3 barra, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, módulo 5, 1, 3 vezes 3, 9, módulo 5, 4 e 3 vezes 4, 12, módulo 5, 2. E por fim vai ficar 4, 4 vezes 2 dá 8, módulo 5, 3, 4 vezes 3, 12, módulo 5, 2 e 4 vezes 4, 16, módulo 5, 1 barra. Então observe que todos os resultados obtidos estão no conjunto Z5X, né? Todos os produtos, isso significa que essa operação de multiplicação é fechada para esse conjunto, ou seja, se eu pego dois elementos aqui, o produto também vai estar dentro dele. E aqui, ó, só lembrando que é um grupo, precisa associar, então claro que a multiplicação em Zn para qualquer n aqui é associativa, então nós já temos, né, a primeira propriedade associativa é válida. A segunda, deve existir o inverso multiplicativo, nesse caso aqui, né, multiplicativo, existe o elemento inverso da operação, no caso aqui, 1 barra pertence a Z5, tal que isso, quando eu multiplicar 1 barra por A barra, isso vai ser sempre o A barra, para qualquer A barra aqui dentro. E terceira, todos os elementos, olha, se A pertence a esse conjunto, né, então deve existir o inverso multiplicativo aqui. Ou seja, nós devemos ter o elemento que quando eu multiplicar A barra por A barra menos 1, tem que ser 1 barra. Então, para todo elemento aqui deve existir o inverso multiplicativo. Olhando para a tábua de multiplicação, é possível identificar quem são os inversos. Por exemplo, o 1. Quem é o inverso do 1? O próprio 1. Olha, quando eu faço 1 vezes 1, eu tenho aqui 1 barra. Quem é o inverso do 2 barra? Olha,
é o número que eu multiplicado por 2, que vai dar 1, que é o 3. Olha, 2 vezes 3, 6, módulo 5, 1 barra. O inverso do 3 é o 2. Se o 3 é o inverso do 2, claro que o 2 tem que ser o inverso do 3. E o inverso do 4 é ele mesmo. Quando eu multiplico 4 vezes 4 dá 16, né? Barra, módulo 5 dá 1 barra, tá bom? Então, claro que esse conjunto munido dessa operação é um grupo multiplicativo. O exemplo 2 vai ser, vamos considerar aqui o Z8. Então aqui, do mesmo jeito, né? Então nós vamos pegar aqui todos os elementos do Z8 que o MDC entre 8, né? Com os elementos que com MDC com 8 seja 1. Então aqui nós vamos ter o 1 barra, o 2 barra não entra, só lembrando, o Z8 é formado por esses elementos, que varia de 0 até o 7 barra. Tem esses 8 elementos. Neste conjunto nós vamos só colocar os elementos que o MDC com 8 seja 1. 0, né? O 0 não entra. O MDC entre 8 e 1 é 1, então ele vai. O MDC de 2 e 8 é 2, então não vai. O 3 sim. O 4 também não. O 5 vai. O 6 não. E o 7. Então esse conjunto aqui é formado somente por esses 4 elementos. E fazemos novamente aquela tábua de multiplicação. Aqui nós vamos colocar 1, 3, 5 e 7. Aqui também 1, 3, 5 e 7. Quando eu faço o produto, aqui também, porque eu vou multiplicar por 1, então vai repetir novamente. Agora, multiplicar por 3. Então aqui vai ser 3. 3 vezes 3, 9, módulo 8, 1. 3 vezes 5, 15, módulo 8, 7. 3 vezes 7, 21, módulo 8, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15, módulo 8, 7. 5 vezes 5, 25, módulo 8, 1. 5 vezes 7, 35, módulo 8, 3. E aqui vai ficar o 7. 7 vezes 3, 21, módulo 8 dá 5. 7 vezes 5, 35, então também dá o 3 barra. E 7 vezes 7, 49, módulo 8, 1. Bom, então, da mesma forma, olha, observe que todos os elementos aqui possuem inverso. O inverso do 1 é o próprio 1, porque quando eu multiplico 1 vezes 1 é 1 barra. O inverso do 3 é o próprio 3, né? 3 barra, olha, multiplico dá 1. O inverso do 5 também é o 5 e o inverso do 7 é o próprio 7. Então, aqui nós temos um caso particular, onde os inversos, né, cada elemento é inverso de si mesmo, certo? Então esse é mais um exemplo de grupo multiplicativo, aqui eu considerando esse conjunto com essa operação de multiplicação, então nós temos que esse é um grupo comutativo. Como a multiplicação em Zn, para qualquer n aqui, é sempre comutativa, então aqui nós temos grupos abelianos. Nesse caso aqui nós temos um grupo abeliano, todo para qualquer n, então isso aqui vai ser também um grupo abeliano. Só lembrando, o que é um grupo abeliano? É o grupo cuja operação, né, envolvida no grupo é comutativa, ou seja, A vezes B vai ser igual a B vezes A. Isso diz que o grupo é abeliano ou comutativo. No nosso exemplo 3, nós vamos falar do grupo de permutações com 3 elementos. Aqui nós vamos considerar o grupo S3. Esse grupo é formado, aqui eu vou considerar a operação composição, né? Esse é grupo de funções nesse caso.
Como é que é definido esse grupo? Eu pego os elementos, nesse caso, 1, 2 e 3, e vejo todas as possíveis combinações que eu posso, todas as possíveis combinações que eu posso fazer com esses 3 elementos. Uma outra combinação, olha, eu posso ter essa mesmo, posso ter aqui o 3 e o 2. Agora eu posso fixar aqui o 2, então eu posso colocar o 3 e o 1. Agora eu vou fixar o 3, coloco o 2 e o 1. E mais uma vez eu posso colocar aqui esse e 2. Então são essas 6 possíveis permutações que nós podemos fazer. Então esse conjunto S é formado por essas 6 combinações. Aqui é como se eu pegasse uma função que nós chamamos de RU e vou pegar aqui 1, 2, 3 e levo aqui em 1, 2, 3. Isso é uma função que no caso ainda é possível mostrar que ela é uma bijeção, ou seja, ela é injetiva e sobrejetiva. E também nós podemos escrevê-las da seguinte forma, eu pego aqui, é mais comum escrevermos assim. Esse primeiro aqui, olha, eu não mudei, então eu vou repetir assim. Então essa é a primeira. A segunda, observe que sempre a primeira linha eu deixo 1, 2, 3. O que eu fiz na segunda? Olha, fixei o 1 e só mudei a posição do 2 e o 3. Olha. Então eu coloquei 3 e o 2. Então o que nós falamos? O 1 foi para o 1, o 2 foi para o 3 e o 3 foi para o 2. A terceira, nós fizemos o quê? Fixamos ninguém. A terceira aqui não fixamos ninguém. Então nós mandamos o 1 para o 3, isso, o 1 foi para o 3, fixamos o 2 foi para o 2 e o 3 foi para o 1. A próxima, essa daqui já fez, mandamos o 1 para o 2, o 2 para o 1 e fixamos o 3. Essa aqui, mandamos o 1 para o 2, mandamos o 2 para o 3 e o 3 para o 1. E a última, aqui nós mandamos o 1 para o 3, o 2 para o 1 e o 3 para o 2. Certo? Então, com esses 6 elementos aqui, nós chamamos esse conjunto de S3, esse conjunto. Então ele é composto por esses 6 elementos. Aqui dentro nós definimos uma composição, que é a nossa composição de funções, e observamos que esse é um grupo. Né? Tá certo? Então, cada elemento aqui vai ter o seu inverso. Quando eu faço a composição, então eu vou ter eu vou encontrar, olha, essa aqui que nós chamamos a identidade, então ela é o inverso de si mesmo, e assim todos os outros elementos também têm seus inversos. Então esse conjunto é chamado o grupo das permutações do S3. Esse conjunto você pode definir ele para qualquer n. Claro que aqui esse n, quanto for muito grande, isso vai aumentar muito o número de elementos do conjunto. Para 3 nós temos 6 elementos, se fizéssemos o 2 teria 2, se fizer o 4 vai ter 24 elementos, se fizer o 5 já vai ter 120 elementos e assim por diante. Como é que nós fazemos essa operação? Para encerrar a nossa aula, nós vamos ver essa proposição que fala sobre o grupo de permutações de 3 elementos. Então ele diz que o S3 é um grupo não abeliano finito de ordem 6. A demonstração não é difícil fazer, vou deixar para vocês fazer, e é só observar que nós fizemos, verificamos que realmente é não abeliano. É um grupo finito de ordem 6, claro que nós vimos que o S6, ou melhor, o S3 possui 6 elementos, isso aqui indica a quantidade de elementos, ou
Na aula passada também falei, podemos usar assim. Nós escrevemos todos os elementos e verificamos que tem 6 elementos. Então é uma proposição fácil de verificar, certo? E com isso nós encerramos essa aula.